Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos 2 vídeos como funcionará a parceria Ford-Red Bull e como fica a Honda nisso tudo, e também quantos anos terão de contrato Ford-Red Bull nesse anúncio feito ontem. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos explicar para você com todos os detalhes que estão disponíveis até o momento, portanto fique até o final para você não perder nenhuma informação importante. E assim você vai ter as suas dúvidas esclarecidas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos ao que interessa. A parceria da Red Bull com a Ford para a temporada de 2026 foi anunciada recentemente após as especulações e relatos sobre a natureza do relacionamento, e a Ford fornecerá conhecimento técnico e contribuirá com esforços de desenvolvimento para a nova unidade de potência da Fórmula 1 de 2026, conforme o regulamento também que exige o uso de combustível sustentável e aumenta também a potência do MGU-K. A Red Bull e a Ford formam um dos 6 fabricantes comprometidos com esses regulamentos que estarão em vigor de 2026 até 2030. A Red Bull já começou a trabalhar no novo motor e a Ford contribuirá por mais 3 anos antes da temporada inaugural de 2026. O diretor global da Ford Performance Motorsport, Mark Rushbrook, afirmou que a parceria é um acordo de 8 anos e que co-desenvolverão a nova unidade de potência juntos, como Red Bull Ford Powertrains. A unidade será usada tanto pela Red Bull quanto pela equipe júnior, a AlphaTauri. O desenvolvimento e a produção do motor serão realizados nas instalações de powertrains da Red Bull, juntamente com a produção do chassi da equipe, para maximizar a integração entre os dois. O prédio de powertrains estará localizado no campus da Red Bull, em Milton Keynes, e será o centro do programa de unidade de potência. Pois bem, vamos fazer uma pausa muito importante aqui. Nós temos mais informações, mas vamos fazer uma pausa muito importante aqui. Como fica então a questão Honda-Red Bull, já que o contrato de 8 anos entre Red Bull e Ford vence em 2030, ou seja, ele começa agora e vence em 2030. Se a Red Bull também tem um contrato com a Honda que permite o suporte do motor até 2025 e ao mesmo tempo tem um contrato com a Ford que permite essa parceria no desenvolvimento do motor, como que fica essa brincadeira? O que o Christian Horner respondeu é que ambas unidades estão separadas e a Red Bull não tem a propriedade intelectual da Honda. Inclusive, esse foi um ponto que a Ferrari brigou na Fórmula 1. Você se lembra que no final do ano passado a Ferrari ficou de fora de uma reunião sobre os motores de 2026 porque ela não foi autorizada a entrar devido à falta de inscrição. E a falta de inscrição foi ocasionada por um protesto contra a Red Bull, já que a Red Bull estaria entrando como uma nova fabricante de motores, mas tendo a propriedade intelectual da Honda. Isso faria da Red Bull uma equipe que estaria se beneficiando de uma regra para aqueles que ainda não começaram a fazer os motores, sendo que já tinham o motor todo na sua mão e, diga-se de passagem, um motor vencedor que venceu 2 títulos consecutivos. A Ferrari questionou essa parceria e ficou acordado então que a Honda não passaria sua propriedade intelectual para a Red Bull, e a Ferrari foi e fez a sua inscrição conforme já foi confirmado pela Fórmula 1. Portanto, a Red Bull não terá mais acesso à propriedade intelectual do motor Honda, e tudo aquilo que está sendo feito pela Honda será feito no Japão, enquanto aquilo que está sendo desenvolvido pela Red Bull para 2026, que conta já com várias pessoas que vieram da Honda, da Mercedes, por exemplo, será feito em conjunto com a Ford no próprio campus da Red Bull, de forma separada. Então nós temos uma jogada de mestre da Red Bull, porque a grande prejudicada nessa história é a Honda. A Honda tem um departamento lá no Japão que vê o timing perfeito para fazer cagada. É assim desde os anos 2000. Toda vez que eles estão para vencer ou estão vencendo, eles saem.
e aí agora saíram em 2021, decidiram voltar em 2022 com um planejamento para 2026, a Red Bull deu um pé na bunda deles e a Honda está a ver navios porque ela não tem uma equipe para passar o seu motor e a Red Bull vai ter todo o suporte da Honda até 2025 e ainda já está desenvolvendo um motor com a Ford de 2026 junto com o pessoal que ele contratou da Honda e da Mercedes. É uma jogada de mestre que a Red Bull acabou fazendo. Continuando, fechando o nosso parênteses, a Ford e a Red Bull trabalharão juntos como parceiros completos na colaboração técnica, aproveitando todos os recursos da Red Bull e da Ford Motor Company e da Ford Performance para maximizar o desempenho da nova unidade de potência híbrida. O objetivo é ser totalmente competitivo e vencer corridas e campeonatos a partir de 2026. Eu sei que falar de 2026 é um pouco longe, né? A gente está olhando ainda para 2023, não teve nem pré-temporada e tudo mais, inclusive tem o nosso guia da temporada 2023 para você adquirir, muitas pessoas estão adquirindo, muito obrigado a todos. Tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado para você estar fazendo a sua aquisição, tá bem legal e eu já vi coisas que posso incrementar para futuras edições, então fique atento. Mas nós estamos falando de 2026, só que para o desenvolvimento de um motor, de uma unidade de potência, é algo muito próximo. Nós estamos falando, assim como o Christian Horner citou em sua apresentação do carro, é amanhã. Para o desenvolvimento de uma unidade de potência tão complexa quanto a da Fórmula 1, estamos falando de um período extremamente curto, e o objetivo é ser totalmente competitivo e vencer corridas e campeonatos a partir de 2026. Isso significa que eles precisam desenvolver algo extremamente competitivo em pouco tempo. Claro que já tem uma base sólida e a Red Bull deve entrar como fornecedora de motores meio a meio, ou seja, ela nem é nova, mas também não é uma já carimbada no grid, o que vai permitir a ela um tempinho a mais de desenvolvimento e um pouco mais de recursos de desenvolvimento permitidos por regulamento, mas não a mesma quantia que uma totalmente nova teria. O projeto motor acrescenta ainda que, além do nome do motor ser Red Bull Ford, esse acordo não se limita apenas a uma questão comercial. De acordo com o comunicado oficial da Ford, essa parceria inclui uma forte cooperação técnica. A Ford irá fornecer sua expertise em todas as áreas que puderem adicionar valor à equipe líder do campeonato mundial. A gente sabe que eles gostam de puxar sardinha, né? É a líder, é a vencedora, é a atual campeã, essas coisas. Essas áreas para serem exploradas em conjunto incluem o desenvolvimento do motor a combustão, células de bateria, tecnologia do motor elétrico e também o software de controle da unidade de potência. Portanto, não estamos falando de simplesmente estampar o nome Ford e botar um pouco de dinheiro, como eu até citei que provavelmente seria. A Ford vai realmente entrar com o pessoal, mas isso ainda sai muito mais barato do que você ter que fazer todas as instalações do zero, contratar uma galera, desenvolver a tecnologia do zero, sendo que você pode já pegar a Red Bull com meio caminho andado, com as instalações prontas e botar ali um pessoal para trabalhar, injetar um pouco de dinheiro. É mais barato, traz uma exposição de marca gigantesca e você tem a segurança de estar trabalhando com uma das principais equipes da Fórmula 1 na era moderna. Então essa é a parceria Red Bull Ford. Eu espero que você tenha entendido, que tenha sanado as suas dúvidas e deixe aí nos comentários se ficou ainda alguma coisa em aberto. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!